Tinha eu 7 anos de idade. Então, naquele primeiro dia, mamãe trouxe-me juntamente com meu irmão Leonardo e ouvimos tocar o sino, entendeu? Bem, bem. Então, eu e meu irmão dissemos para a mamãe, mamãe, mas espera um pouquinho, nós vamos indo para uma igreja, porque nós não conhecíamos, era o sino mesmo que vocês ouvem até hoje, não é? Não, não, é o sino da escola que está anunciando que as aulas vão começar. Me sentia muito bem acolhido. Eu tinha uma sensação muito gostosa de estar num colégio que tinha uma lanchonete grande, tinha um pátio, um campo de futebol, né? Que naquela época era o campo de futebol de grama, portanto muito grande, espaços com laboratórios, prédios muito bonitos, né? Então era uma sensação, uma relação desde o princípio muito agradável. Tinha uma relação assim de muito carinho, de admiração, de respeito pelo colégio. Mesmo na parte de funcionários, professores e alunos, o espírito aqui interno é de uma família. A gente está ainda aqui dentro com muitas pessoas olhando para a gente, cuidando da gente. Os professores me deram uma formação muito boa em relação a tudo, a valores, a ética, a formação acadêmica também. E eu sempre fui uma pessoa que fui sempre apaixonada por escola, por isso que eu fui fazer pedagogia e trabalho em escola. Sabe por quê? Mistura um pouquinho a parte que eu trabalhei aqui e quando eu fui aluna. Dentro dessa linha de memória, o que eu gosto do colégio é essa tradição. É a escola do coração, sabe? É uma coisa que não dá para falar. É uma coisa, nossa, visceral até. Então a gente está muito interligado. Quando eu era pequeno, tive um fato marcante. Vocês ouviram falar no grande cientista Guglielmo Marconi. Guglielmo Marconi. Então, em 1935, ele veio, em 1936, ele iluminou o Cristo Redentor apertando um botão lá na nave chamada Eletra. Ele tinha a filha dele chamava-se Eletra, eletricidade, entendeu? Então, depois ele veio em 37. Quando ele esteve aqui no colégio, e também no Círculo Italiano, eu fui encarregado, tinha 8 anos, mais ou menos, 8, 9 aninhos, eu fui escolhido para fazer um discurso italiano para Guglielmo Marconi. E ele ficou tão feliz de ouvir uma criança, naquela época era difícil falar o italiano, né? E me bateu assim, aqui bateu, bravo bambino, bravo, continue assim. Então quando digo, ninguém põe a mão na cara aqui, porque a mão de um grande cientista bateu no meu rosto aqui, então não me ponham aqui. No período da Segunda Guerra Mundial, o nome do colégio foi alterado para Colégio Visconde de São Leopoldo. Quando os pracinhas da FEB voltaram para sua pátria, nós fizemos parte do conjunto de colégios que fizemos um desfile, inclusive, na Avenida São João, de boas-vindas aos nossos expedicionários. Foi da morte do Getúlio, em que realmente ficou um alvoroço o colégio. Eles telefonaram para os pais irem buscar, porque foi uma comoção. Eu me lembro de uma visita da Rainha Elizabeth, quando veio ao Brasil. Ele fez um curso, veio por aqui pela Alameda Jaú. E eu me recordo que todos nós, alunos do primário, fomos na rua, ficamos enfileirados com a bandeirinha do Brasil e da Inglaterra. Foi muito gostoso, foi divertido, me marcou, porque foi a primeira vez que eu vi uma rainha passando com os batedores. O que eu mais gostei, nosso pessoal, foram os batedores, porque era uma farra, todo mundo batia a palma, foi muito legal. Em casa houve um alvoroço, foi a primeira vez que meu pai deixou ficar acordado depois das 10h30, para assistir ao vivo, à 1h30 da madrugada, o pouso da Apollo 11 na Lua. Um fato que não era interno do colégio, não era próprio do colégio, mas atingiu todo o Brasil na época, foi a Copa de 1970. Eu tinha 12 anos de idade na época, estava já no ginásio
E era, de fato, a minha primeira Copa de maneira assim mais consciente, ou seja, como jovem acompanhando uma Copa do Mundo e todos nós, todos do colégio, torcendo para que o Brasil chegasse ao tricampeonato. Aquele foi um momento muito grande de torcer, decorar o colégio, de fazer toda uma associação para Frente Brasil, né, que surgiu aquela frase para Frente Brasil, a música. Então foi um momento espetacular. O Brasil ganhou a Copa em 94. A gente participou dos caras pintadas, caso alguém lembre disso. Quando teve o impeachment do Collor, a gente estava aqui, teve manifestação na Paulista. Eu acho que as Torres Gêmeas não tem como não marcar o mundo inteiro. Os professores, foi uma semana, quase um mês, o pessoal comentando, falando do assunto. Enquanto eu estava aqui, é engraçado lembrar que não tinha celular, não tinha computador, não existia nada disso. O colégio deixou para mim boas lembranças. Existia já uma tradição do último dia de aula, que era uma bagunça generalizada. O dia do aniversário também. Inicialmente até alguns faziam brincadeiras até dentro do colégio. Depois o pessoal começou a fazer uma marcação mais cerrada, aí o pessoal fazia na hora da saída na calçada. Então, normalmente em dia de aniversário, ou você não vinha no colégio, ou que arrumava um jeito de ir embora mais cedo, mandava o pai vir buscar ou a mãe vir buscar. Eu me lembro uma coisa pitoresca, passava por aqui, não, essa para mim, todos nós, Bruna Lombardi. Você lembra, sabe quem é? A atriz, né? Ela tinha 18 anos, já era uma pessoa que era marcada. Ela andava, às vezes ela baixava uma meia. E quando ela baixava a meia, virava moda. Os vigilantes que ficavam ali, o Garrincha, ali ficava o Mariano. Bruna, paredão. E ela ia pro paredão. E era uma menina bonita, todo mundo achava. A gente estudava onde é atualmente a tesouraria, que tem a secretaria ali, né? Ali era tudo sala de aula. E tinha uma sala do lado que eles eram terríveis, mas terríveis mesmo. Então, o que eles fizeram? Um belo dia, estávamos lá, assistindo a aula, de repente a gente escuta alguém batendo na janela. O que aconteceu? O pessoal, tem aquela marquise, né, do prédio. O pessoal colocou o menino para fora da outra sala e fecharam as janelas, travaram as janelas. E o menino, coitadinho, foi pedir asilo para a nossa sala. Então, imagina, você está assistindo a aula, de repente entra um cara pela janela, ele pediu licença para a professora e caminhou, depois saiu pela porta e foi para a classe dele. E eu lembro muito das festas juninas que a gente tinha aqui. A gente fazia lá nas quadras embaixo, o pessoal do colegial da época, né, o ensino médio, a gente fazia uma quadrilha gigantesca lá embaixo, que ela não cabia nas quadras, né? Ela ficava toda, né, torta porque a roda não cabia. E vinha todo mundo, né, grande, mas vestido de caipira, etc. Era uma coisa muito legal. Eram festas juninas que aconteciam à noite, num sábado e tal, e era uma coisa muito, muito legal. Na 8ª série, naquele tempo, a festa foi onde hoje ficam os ônibus. Era uma casa lá, que era o diretor que morava. Em seguida tinha um ginásio, um teatro, onde foi foi montado um palco, eles nos deram os diplomas e não tinha jeito, precisava alguém encerar aquilo. E simplesmente não tinha nem enceradeira. Como eu morava perto, a enceradeira veio da minha casa. Então, para você ter lembrança de como as coisas eram assim, família e escola eram ligadas. O sonho realizado depois de 3 anos formado foi bater o sino do Dante, que a professora Matusquem no meu ano de formatura foi mais esperta que a gente, tirou o sino dali no final do ano. Então agora a gente voltou no campeonato da EDA aqui na sexta-feira, subindo, a gente viu que não tinha ninguém cuidando do sino, realizamos esse sonho, que na verdade significava a liberdade, né? Acabou a aula, vamos pra casa, vamos jogar bola, jogar videogame, dormir, não fazer mais nada, que minha missão desse dia tá cumprida. As melhores lembranças do Dante, eu acho que são as amizades que a gente faz aqui. São as coisas mais valorosas. Os meus melhores amigos de hoje em dia são ex-alunos do Dante, né? E a gente encontra um monte de ex-alunos e os melhores amigos deles são alunos do Dante. Você acha que você não vai sentir saudade, passa um ano, você não sente saudade. A partir desse momento, você quer voltar para o colégio, quer voltar
com os velhos amigos, para a velha rotina. Agora, com essa história do Facebook, eu acho que uma coisa muito interessante, eu coloquei umas fotos lá da minha época e algumas interrogações em nomes que eu não lembrava. E de repente as pessoas começaram a entrar, esse sou eu, e eu fiquei espantado de ver que as pessoas no Dante, elas têm essa capacidade de aglutinação, de se juntar onde quer que esteja. Eu não sei que feitiço, que fator de atração o Dante exerce sobre os ex-alunos, que faz com que a gente não esqueça daquilo. Acho que o Dante mantém a tradição. Sabe qual é? Família, família, família. Porque o sino irmana todos nós.